Dia das Crianças passou e a sua casa tá cheia de brinquedos que seu filho ganhou da tia, da avó, da madrinha, enfim. O que a gente vai fazer com tantos brinquedos e quais são os benefícios que a brincadeira vai trazer para a vida do seu filho? Eu sou a doutora Maíra Luz, pediatra e pneumopediatra, e eu vou te ensinar agora que brincar é muito importante. É muito importante a gente entender o que a brincadeira traz de benefício para a criança. A criança, quando ela começa a brincar, ela tem um desenvolvimento cerebral muito grande. Ela faz conexões cerebrais e ela passa a entender o mundo que está ao redor dela. Brincar é tão importante que para nós é considerado como o ofício da criança. Não é que assim, a criança, ela tá brincando. Não, ela tá brincando, ela tá se desenvolvendo. Esse é o ofício dela para ela crescer, para ela ter educação e para ela se entender dentro da sociedade. E em 1959, ele já foi incluído como um direito da criança, 1959. Em 1990, a ONU incluiu também como um direito da criança, a ECA também tem como direito da criança, enfim, é responsabilidade nossa como pais, como pediatras e como sociedade garantir esse direito da criança. A gente está esquecendo do quanto é importante a brincadeira. E aí, a Academia Americana de Pediatria, ela soou como um alerta, na verdade. Vamos prescrever, é preciso brincar. Tem um documento da Academia Americana de Pediatria que fala que é importante brincar e é importante o pediatra prescrever a brincadeira, para vocês entenderem como é fundamental e o quanto a gente está sobrecarregando a criançada com tanta tecnologia e tanta atividade para a criança. Ela precisa do ócio, ela precisa de brincadeiras. Entendido isso, vamos fazer com que eles brinquem melhor com tudo que eles ganharam. Primeiro a gente precisa saber que nem todo mundo sabe qual brinquedo dá para cada fase. Nem acho que todo mundo tem que saber. Mas eu vou te ensinar qual brinquedo que você guarda, segura e qual brinquedo você vai dar. Porque a criança ganha muito brinquedo. Tem criança que ganha brinquedo que é bebê e ganha brinquedo que é para ser usado com 4 ou 5 anos. Tem criança de 4 ou 5 anos que ganha brinquedo de bebê, enfim, e que não são adequados para cada fase da vida. Na verdade, a gente precisa saber o que a criança está aprendendo e o que a gente vai desenvolver naquele momento da vida da criança para oferecer o brinquedo. Então, vamos começar falando dos bebezinhos. O que a gente vai estimular no bebê? Os 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. Você sabe muito bem que seu filho, se você tem um filho bebezinho, sabe muito bem que seu filho adora colocar tudo na boca, porque ele tá na fase oral. E sim, ele explora o mundo também pelo paladar, também pela fase oral. O que a gente pode fazer com os bebezinhos? Primeiro, muito importante, coloca os brinquedos próximo do seu bebê. Brinquedos para eles são molinhos, não são aqueles brinquedos duros, porque eles deixam cair, eles não têm ainda firmeza nas mãos, eles deixam cair, aí cai no rostinho, machuca. Eles querem testar, então eles vão apertar a textura. Ofereça diferentes texturas para o bebê, então brinquedos diferentes, que são fofinhos, brinquedos que são de pelúcia, brinquedos que são de plástico, enfim, várias texturas diferentes. Tem brinquedos hoje em dia que tem várias texturas diferentes. É importante também o barulhinho, então ele vai ouvir, ele sente o barulhinho. O olfato também tem brinquedo que tem, você aperta assim, sai cheirinho, mas é muito importante que você deixe o brinquedo bem próximo da criança, para que ela seja a protagonista da brincadeira, para que ela consiga fazer movimentos. Então não adianta você colocar um mobile lá no teto do negócio para o bebê ficar olhando assim, e não conseguir pegar. Não, você coloca algo próximo dele para que ele toque com as mãos, para que ele toque com os pés. Quando a criança começa a andar, é importante a gente oferecer uma autonomia para ela e aí a gente dá um pouco mais de movimento para a criança começar a se mexer mais. Então aqueles brinquedos que a criança empurra o carrinho é muito legal porque estimula o caminhar, estimula a criança ir, andar, parar e dá decisão de movimento. De 1 a 2 anos, a criança já começa a brincar mais de faz de conta e ela imita o ambiente ao redor dela. Então ela vai gostar de brinquedos que imitem as coisas que tem próximo dela. Então, por exemplo, ela vê alguém da família cozinhar, ela vai gostar de brinquedos de cozinha, independente se é menino ou se é menina, porque ela vê as pessoas cozinhando, então ela vai cozinhar também. Tem esses brinquedos que simulam objetos que a gente tem no dia a dia
a criança vai gostar. Por exemplo, vou puxar a sardinha pro meu lado. A criança vai muito ao médico nessa época, então ela vai gostar de brinquedos que são os brinquedos que parecem com os objetos que a gente tem no consultório. Então ela vai gostar do estetoscópio, ela vai gostar do otoscópio, de curativo, enfim. Carrinhos, ela vai gostar de carrinho, porque ela vê a mamãe e o papai dirigindo o carro. Enfim, são coisas do dia a dia, independente do sexo da criança, ela gosta dos brinquedos do dia a dia. Quem tem um irmãozinho vai gostar de uma boneca, vai gostar de brincar da boneca, fingir que tá cuidando da boneca. Esse é o momento em que a criança entende a cultura dela e ela gosta da cultura dela através dos brinquedos, ela começa a entender. Nesse momento, a gente não entra tanto, a gente não faz tão parte da brincadeira. Às vezes sim, às vezes a gente come umas comidinhas, fica no restaurante deles, mas a gente não intervém muito, eles ainda já começam a brincar um pouquinho mais sozinhos. E esse mundo de faz de conta, às vezes eles nos convidam para participar, às vezes não, às vezes eles estão brincando sozinhos. Por volta dos 4, 5 anos, a criança fica predominantemente brincando ou com amigos, com pessoas da idade dele, ou ele convida os pais para brincar, porque ele gosta da companhia das pessoas e de interagir. Parte das vezes ele para e brinca sozinho e a gente não tem que intervir. A gente tem que deixar a criança brincar porque, eu repito, o ócio é importante. Então ela vai definir com o que ela vai brincar, qual brinquedo que ela vai brincar. E aí eu vou aproveitar para falar uma coisa importante. Antes de você misturar todo esse monte de brinquedo, deixa a criança explorar cada brinquedo em tudo que ele pode ser explorado. Porque, por exemplo, às vezes você tem uma peça de quebra-cabeça que é muito legal, que a criança pode montar e que você mistura com um jogo de memória. Pronto, você perdeu os dois. Depois a criança vai acabar usando as peças como outra coisa. Pega uma cabecinha de um quebra-cabeça com outra cabecinha e finge que estão conversando. Mas antes, aproveita tudo que aquele brinquedo tem para te oferecer. Depois você deixa livre a criança para misturar a brinquedaiada toda. Por volta de uns 5 para 7 anos mais ou menos, a criança começa a aprender algumas brincadeiras de jogos de regras. Então, vários jogos de regras para a criança é bem importante. Por exemplo, a criança vai aprender nesse momento, primeiro que ela vai brincar com outra criança, então isso é super importante, a interação, porque a gente acaba cedendo quando a gente brinca e a outra criança não, a outra criança quer ganhar. E aí a criança aprende frustrações. Não vai ser o mundo lá fora que vai ensinar a frustração para ela quando ela tiver 20 anos. Não, a brincadeira vai ensinar para ela quando ela tá jogando um jogo de regra. Ela vai aprender a perder, ela vai aprender a esperar. Ela vai aprender que tem um momento que é o momento dela jogar e tem um momento que é o momento de outra pessoa jogar. Enfim, essa é uma conversa muito longa. Na verdade, eu resumi um pouco para vocês que vocês tenham ideia do que vocês podem fazer e quais são os brinquedos que vão estimular os seus filhos em qual idade. Saibam que é muito importante brincar, é um direito do seu filho e você precisa assegurar esse direito. Com esse direito, a criança aprende, desenvolve, ela entende a cultura do país dela, ela entende como que funciona toda a dinâmica do mundo ao redor dela, ela se reconhece como indivíduo, reconhece as outras pessoas, cria empatia, ela cria flexibilidade, ela entende, ela aprende a ser líder, aprende a fazer escolhas, ela tem raciocínio, desenvolve a linguagem, o espacial dela, ela desenvolve. A gente precisa criar espaço e condições para a criança poder ter esse direito e é direito do seu filho brincar e ter brinquedos. Feliz aproveitamento de tudo que veio com o Dia das Crianças e a gente se vê no próximo vídeo.